Olá pessoal, meu nome é Rafael Mendes. Vamos começar aqui a aula de lógica de programação. Dentro da lógica de programação, vamos aprender aqui conceitos e expressões. Conceitos. Dentro de conceitos, vamos abordar alguns assuntos, que é algoritmo, automação, computador, linguagem de programação e níveis de linguagem de programação. Começar por algoritmo, que é uma sequência de instruções ordenadas que leva à resolução de uma determinada tarefa ou problema, que é como se fosse uma receita que você segue passo a passo até que você chega no resultado que você tanto espera. Eu usei de exemplo aqui fazer pipoca no micro-ondas. Aqui eu pus uma sequência de 9 etapas, que é o algoritmo, né? E começando do 1, que é tirar a embalagem de plástico. 2, desdobrar o pacote de papel. 3, abrir a porta do micro-ondas. 4, pôr o pacote no micro-ondas. 5, programar os minutos no micro-ondas. 6, deixar o tempo determinado. 7, abrir a porta do micro-ondas. 8, retirar e abrir o pacote. E 9, despesar numa vasilha. Enfim, é, essa sequência de 9 etapas, ela é chamada de algoritmo. Para ficar bem detalhado aqui, algoritmo, né? E para ficar bem detalhado, eu selecionei aqui cinco, cinco sequências aqui, que está em branco. Essa sequência é chamada de automação. O que é automação? Automação é quando uma tarefa deixa de ser executada pelo homem e passa a ser executada por máquina, de forma que ela pode ser automática ou semi-automática. Então, reforçando aqui, automação é o processo em que a tarefa deixa de ser desempenhada pelo homem e passa a ser realizada por máquinas, de forma automática ou semi-automática. Falando de computador aqui, é uma máquina eletrônica que permite processar dados e que automatiza cálculos. Máquina universal é o computador moderno que temos em casa, né, mesmo que é uma máquina capaz de executar qualquer procedimento computável, basta que se instale nela um software, um app que o realize, né. Eu coloquei aqui uma ilustração do computador, que pode ser acrescentado nela qualquer nova funcionalidade, né, desde que seja compatível com o sistema operacional. E vamos avançar aqui para linguagem de programação, que é um conjunto de sentenças válidas, de acordo com uma gramática formal. É uma linguagem também utilizada para escrever programas de computador. Exemplo aqui, a linguagem C, Pascal, C++, Java, Python, PHP, Haskell e etc. Aqui nessa tela aqui eu coloquei dois exemplos de linguagem de programação, à esquerda PHP e à direita Java. Fiz um programinha aqui que você tem que digitar um número e ele dá o dobro do número que você digitou. Em PHP ficou mais curtinho o código, mas nem por isso ele é mais complexo, mais simples do que em Java. O Java ficou maior, mais extenso o código, mas porém é a mesma coisa, tá bom? Fala de níveis de linguagem. Alto nível aproxima de uma linguagem natural, a linguagem mais próxima do nosso entendimento, né, do entendimento humano. É ideal para projetos que necessitam de ser entregue rápido e necessite de manutenção e atualizações frequentes. Aí para quem quer mais produtividade, né? As linguagens que pode ser considerada alto nível, que é Java, PHP, Python, que as mesmas outras citadas logo atrás. Em baixo nível é a linguagem que está mais próxima do hardware, mais próximo da linguagem da máquina, né? Baixo nível, estão mais próximos da operação concreta da máquina, trabalha mais diretamente com hardware, mais próximo da linguagem da máquina, que é ideal para programas que requerem alta performance
positivos embarcados que possuem poucos recursos. Quem quer mais otimização, alta performance, busca mais a linguagem de baixo nível. Eu pus aqui um exemplo de a linguagem de alto nível, que é PHP aqui, que é mais intuitivo, você olha para ela já sabe, já consegue ter uma intuição do que o programa quer, né? E de baixo nível aqui, que é mais complicado de você deduzir, né? Que é mais próximo da máquina a linguagem, então fica mais complicado. Vamos falar agora de expressões. Expressões aritméticas, comparativas e expressões lógicas. Vou começar aqui por expressões aritméticas, que são operador de multiplicação, divisão, resta, divisão, que é o mod, adição, subtração. Na operação multiplicação, nós usamos o sinal de asterístico. Na divisão, barra. No resto da divisão, que é o mod, é o porcento. Na adição mais, subtração menos. E esses operadores eles têm uma regra de precedência. Em primeiro lugar vem a multiplicação, divisão e resta divisão. E no segundo lugar vem a adição e a subtração. Não importa a ordem que esses aqui tiverem no primeiro lugar. Se ele tiver, se só tiver na expressão só tiver a precedência de primeiro lugar aqui, que são multiplicação, divisão e mod, vai ser feita a expressão sempre da esquerda para a direita. E aqui também da esquerda para a direita, que é a subtração e a adição. Seguindo aqui, vamos mostrar alguns exemplos de expressões aritméticas, né? 2 vezes 5 dividido por 2 é igual a 5. Mas aqui, como a precedência é a mesma, de multiplicação e divisão, então vamos começar da esquerda para a direita. 2 vezes 5, 10, dividido por 2, 5. Agora aqui embaixo já é um caso diferente. A multiplicação tem precedência em primeiro lugar em relação à adição. Então aqui vai ficar 2 vezes 11, 22, mais 5, 27. Agora na terceira aqui já tem um parênteses. Quando há parênteses, ele tem a precedência. Aí depois, multiplicação, divisão e mod. E por último, adição e subtração. Então vamos resolver o parênteses aqui primeiro. 1 mais 4, 4. Já resolveu, agora vamos pegar da esquerda para a direita, porque multiplicação e divisão têm a mesma precedência. 3 vezes 4, 12. Dividido por 4, 3. E quando tem dois parênteses, vai começar a resolver o parênteses mais interno primeiro até terminar os parênteses. 3 menos 2, 1. Vezes 4, 4. Aí pega da esquerda para a direita, 40 dividido por 4 igual a 10. Agora vamos aprender mod. 10 mod 2 é igual a 0. Por que igual a 0? 10 dividido por 2 é 5. Mod é o resto da divisão. O resto aqui deu 0, então mod é igual a 0. Outro exemplo, 10 mod 3 é igual a 1. Porque 10 dividido por 3 é igual a 3. Sobra resto 1. Então 10 mod 3 é igual a 1. Agora vamos aprender expressões comparativas. Operador de igual igual tem o significado de igual. Exclamação igual, diferente. Parênteses angular para direita maior que. Parênteses angular para esquerda menor que. Parênteses angular para direita mais igual, maior que ou igual. Parênteses angular à esquerda mais o símbolo de igual, menor que ou igual. Eu pus uns exemplos aqui, x igual a y, se lê x é igual a y. Esse aqui, ó, x, esse exemplo aqui se lê x é diferente de y. Esse exemplo aqui se lê
x é maior que y. Esse exemplo aqui, x é menor que y. Este exemplo aqui, x é maior que ou igual a y. E o último aqui, x é menor que ou igual a y. Ok? Seguindo a aula, vamos pegar um exemplo aqui. Para x igual a 3, x é maior que 0? Sim, né? Então é verdadeiro. X é diferente de 3? Falso. 10 é menor ou igual a 30? Verdadeiro. X é igual a 2? Não, porque x é igual a 3. Então a resposta aqui vai ser VF. Ok, seguindo. Agora vamos às operações lógicas. E, que é e-commerce. Vamos ter e. Duas barras vertical. Vamos ler ou. Exclamação, não, que é negação. Vamos ver um exemplo aqui. Operador e só será verdadeira se as duas condições forem verdadeiras. Condição 1 e condição 2, né? Tabela da verdade do e. Se condição 1 for falsa e a condição 2 for falsa, condição 1 e condição 2 são falsas, porque só será verdadeira se as duas condições forem verdadeiras, né? Se condição 1 for falsa, condição 2 for verdadeira, condição 1 e condição 2 serão falsas, porque só será verdadeira quando as duas for verdadeiras. Condição 1 for verdadeira e condição 2 for falsa, condição 1 e condição 2 será falsa. Condição 1 for verdadeira e a condição 2 for verdadeira, condição 1 e condição 2 será verdadeira, porque só será verdadeira se as duas condições forem verdadeiras. Aqui eu coloquei um exemplo. Para x igual a 2, x é maior que 0? Sim, verdadeiro. E x é diferente de 3? Com certeza, x é igual a 2, né? Então é diferente de 3. Então, V com V dá verdadeiro. Agora o operador ou só será verdadeira se pelo menos uma das duas condições for verdadeiras. Tabela da verdade ou. Se a condição 1 for falsa e a condição 2 for falsa, condição 1 ou condição 2 é falsa, porque pelo menos uma tem que ser verdadeira. Se a condição 1 for falsa e a condição 2 for verdadeira, a condição 1 ou condição 2 vai ser verdadeira, porque só basta uma para ser considerada verdadeira. Se condição 1 for verdadeira e condição 2 for falsa, vai continuar sendo verdadeira a condição 1 e a condição 2. Se condição 1 for verdadeira e condição 2 for verdadeira, condição 1 ou condição 2 será verdadeira. Exemplo aqui, continuando com x para x igual a 2. X é diferente de 2? Falso. Ou x é menor que 10? Verdadeiro. No operador ou, se uma só for verdadeira, a expressão toda vai ser verdadeira. X diferente de 2 ou x menor que 10 é igual a verdadeiro, né? E o operador não, que é a negação, né? O operador não, ele nega a condição. Se a condição C for verdadeira, um não C é igual a falso. Vamos ver a tabela da verdade aqui. Se a condição for verdadeira, não C vai ser falso. Se a condição for falsa, não C vai ser verdadeira. Exemplo aqui. Para x igual a 2. X é igual a 2? Sim, é verdadeiro, né? Então, não verdade é igual a falso. Para x igual a 2 aqui no outro exemplo. X é diferente de 2? Falso, né? Então, um não falso é igual a verdadeiro. Então,
Um não x diferente de 2 é igual a verdade. Um não x igual a 2 é igual a falso. E chegou ao fim dessa aula.